Bom dia, meu povo de Axé. Um prazer estar com vocês, prazer imenso, né? Cada dia com novos vídeos, né? E quem está gostando do meu trabalho, se inscreva no canal, dê o joinha, dê o like, compartilhe com outras pessoas. Porque vocês se inscrevendo no canal, pessoal, vocês vão ter direito a todos os vídeos novos, né? A todos os vídeos que são lançados. Então hoje, pessoal, é um vídeo muito bom, né? Tirando dúvidas sobre Exu, essa grande divindade, essa grande entidade, que sem ele, né, o candomblé, a quimbanda, né, e muitas egrégoras espirituais não se movimentariam, né, que Exu quer dizer o quê? O movimento. Então, tirando também essa parte do demonismo, né, se Exu é o diabo ou se não. Então, é o vídeo explicativo sobre isso, né, então eu vou começar explicando sobre Exus na linhagem dos orixás, ok? E depois Exu da linhagem da Quimbanda, ou da Umbanda também, né? Então, tira dúvida, tem pessoas que não entendem e pensam que todo Exu é a mesma coisa, né? Sendo que não, pessoal, existe Exu Orixá, chama Exu de Nação, existe Orixá Quimbanda, Exu Quimbanda, que diga, perdão, e existe Exu de Umbanda. Então, vamos tirar essa dúvida de cada um de vocês, né? E também tirar a dúvida sobre o demonismo, se Exu é o diabo ou não. Então, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu, Aboé, Bocheche, o povo de Vai do culto tradicional, Saravá, o povo da Umbanda, e vamos lá, pessoal. Como sempre, pessoal, respondo as perguntas que estão no caderno, porque as pessoas me perguntam, e eu escrevo, né, o que eles me perguntaram, e venho responder no dia seguinte, pessoal. Então, vamos lá. A pergunta. Vídeo de hoje, diferentes caminhos ou qualidades de Exus, entendeu? Então vamos lá. A primeira pergunta: quem é Exu Orixá? Então vamos lá, pessoal. Exu Orixá é um orixá também, é um deus divinizado, entendeu agora? E esse orixá, ele é o orixá da comunicação, entendeu? Então qualquer oferenda, qualquer rito, qualquer matança, qualquer ritual ou toque que for ter num barracão de candomblé, tem que começar por Exu, como qualquer oferenda tem que começar por Exu. Por ele ser um mensageiro entre o céu e a terra, ele é o primeiro orixá a ser louvado, o primeiro orixá a ser reverenciado e o primeiro orixá a receber as oferendas. Ok, pessoal? Então a pergunta seguinte: Exu é o diabo? Não, pessoal, veja bem. O Exu não tem nada, Exu Orixá não tem nada a ver com demônio judaico-cristão. Então vamos lá para começar, né? Lúcifer nasceu na Macedônia, enquanto Exu nasceu na África, entendeu? Então vamos lá, como a religião afro-católica assimilaram um santo da Igreja Católica, né, a um determinado orixá, que foi a religião afro-católica, eu já expliquei isso no outro vídeo. Então, sacralizaram Exu como o diabo, mas Exu nunca foi o diabo, Exu não é o diabo, entendeu agora, pessoal? Exu é um orixá, tem pessoas iniciadas em Exu, eu sou iniciado em Exu e no culto de Fá, eu sou Nixegum, eu tive que passar, eu sou filho de Ogum também, mas eu tive que iniciar Exu lá em São Paulo com o Babalaô Mike Figueiredo, o Arabá também, entendeu? Então, pessoal, essa dúvida. Exu não tem nada a ver com o diabo, Exu Orixá não tem nada a ver com a Jurema Sagrada, Exu Orixá não tem nada a ver com nada. Exu Orixá só é a respeito dos orixás, entendeu, pessoal? Então, vamos mais outra pergunta, né? Então, eu vou explicando sobre alguns caminhos de Exu Orixá, depois eu parto para Exu Quimbanda, ok? Então, vamos lá. E quem é Exu Tiriri? Qual é a função dele, né? Exu Tiriri, pessoal, é o Exu dedicado ao ferro. Então é um Exu dedicado ao ferro. Muitas pessoas que são de Ogum, né? No barracão até sentam esse Exu como Exu de Ogum. Então ele é Exu dedicado ao ferro, entendeu, pessoal? Exu Orixá que eu estou falando, pessoal. Vamos lá. Exu Babaunã. Exu Babaunã ou Onibodê.
Exu Babaunã, pessoal, é o Exu do Aê, que é terra, Pauorum, céu. Entendeu agora? É o Exu que fica nas entradas das portas das casas de Quito. Então, como ele é o Exu do Aê, né, que é terra, Pauorum, céu, então quando o Iaô roda na porta, né, ele está reverenciando Babaunã, Onibodê. Então, por ele ser Exu do Aê, Pauorum, ele é quem leva a mensagem quando o Iaô é raspado, etc. Ele leva o recado a Olodumare, né? Dizendo que aqui está nascendo uma pessoa para o orixá. Então, Babaunã, Exu do Areia, Purum. Então, vamos lá, né? Exu Odara, ou Exu Odará, né? Os outros chamam Exu Odara, a pessoa chama Exu Odará. Exu Odara é o Exu da organização, pessoal. Aquele Exu que quer ver tudo certo, tudo bonito, né? Já está dizendo, Odara, tudo de bom, tudo certo, tudo ok, tudo nos conformes. Então, esse Exu Odara, não se pede nenhum mal para ele, pessoal, porque já está dizendo, ele é o Exu da organização, é o Exu dos bons planos, das boas coisas, das conquistas. Então, Exu Odara quer dizer tudo de organizado, pessoal. Então, vamos lá. Exu Aqueçan. Exu Aqueçan, pessoal, é o Exu do mercado, é o Exu do comércio. É aquele Exu onde o pessoal joga uma cachaça, passa uma moeda no corpo, joga. Também é o Exu que as baianas lá em Salvador, antes de fazer, quando ela está preparando os acarajés, os 3 primeiros acarajés, elas colocam para Exu. Entendeu, pessoal? Eu não estou falando o nome de todos, né? Porque são muitos, eu estou só dando uma referência de alguns, né? Então, Exu Aqueçan é o Exu dedicado ao mercado, ao comércio, entendeu? É o Exu que abaixa os caminhos do comércio e assim vai. Entendeu, pessoal? Exu Aqueçan. Então, vamos lá. Exu Elebó. Exu Elebó. É o Exu rei dos ebós. É o Exu que é o rei de todos os ebós, do sacrifício, pessoal. Então, vamos lá. Não se pede mal jamais a esse Exu. Exu Elebó. Porque ele é o Exu, o senhor dos ebós, das oferendas e etc. Ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Exu Alaquetu. Bem, pessoal, tirando uma dúvida, né? Porque todo mundo, né, sabe que o Oxóssi é rei de Queto. Mas, na verdade, pessoal, é Exu Alaquetu. Então, não, mas todo mundo diz que é o Oxóssi, tudo bem, pessoal. Então, vocês pesquisem, procurem. É como eu disse, o intuito desse canal, né, não é criticar ninguém, não é julgar ninguém, não é humilhar ninguém, é tirar dúvidas. Exu Alaquetu era rei de Queto, então, simplesmente, ele mandava o Oxóssi comandar. Certas horas, ele ia, né? E o Oxóssi ficava. Então, é a mesma coisa, você ter sua casa, eu vou lá em São Paulo e tu toma conta, aí tu fica aí. Então, ficou relacionado ao Oxóssi como rei de Queto, né? Mas, na verdade, é Exu Alaquetu, pessoal. Viu? Vamos lá. Exu Yangui é o início. É aquela pedra, né, que muitos têm, né, que é a pedra lapiritita, desse nome. E o início, foi o primeiro Exu, né, a ser louvado, é o início dos Exus, pessoal, viu? Exu Yangui. Vamos lá. Exu Oxeturá. É o Exu que fala no jogo de búzios, fala nas quedas do jogo de búzios, né? Então, eu vi gente já dizendo Oxeturá é aquele Exu que cola aqui para matar as pessoas, que... Não, pessoal, não tem nada a ver. Exu Oxeturá é o Exu, o mensageiro do Elídio Loguifá. É o que fala no jogo de búzios. Então, é o Exu, quando o pai de santo está jogando, o sacerdote, a comunicação vem de Exu Oxeturá, pessoal. Ok? Vamos lá. Exu Epolá-Popá. Epo quer dizer o que, pessoal? Dendê. Exu Epolá-Popá. Dono do azeite de dendê. Ok, pessoal? Exu Eledu. É o Exu dono do carvão. Então, pessoal, esses Exus que eu estou falando aqui, eles não têm nada a ver com Jurema, nem Quimbanda, nem Satanismo. Eles são orixás, divinizados também, entendeu? E o Exu Orixá, ele não tem nada a ver com Jurema Sagrada, com Bahia Sagrada, com Quimbanda, com Corrente do Oriente. Ele só tem a ver com os orixás. Então, estou citando alguns nomes, né?
Porque se eu for falar, realmente existe muitos, né? Então, o intuito do canal é o quê? Tirar dúvidas. Então, esses Exus que eu estou falando aqui, eles só tem a ver com a parte dos orixás. Então, vamos agora para Exu, né? Quimbanda, né? Então, pessoal, o correto não era nem para chamar Exu Quimbanda de Exu. E nem Exu de Umbanda de Exu. Novamente, a palavra Exu vem do Yorubá, que quer dizer esfera. Então, a palavra Exu vem do Yorubá. Aí botaram, né? As entidades de Quimbanda como Exu, mas era para chamar assim, entidade tal, mas como ficou Exu, né? Então, é isso aí. Então, vamos dar algumas explicações agora sobre Exus Quimbanda, ok? Vamos lá. A primeira pergunta, Exu Tranca-Ruas, né? É um Exu de Quimbanda, né? Também usado na Umbanda, né? Depois fica a diferença sobre o Exu usado na Quimbanda e na Umbanda. Então, vamos lá. É um Exu muito conhecido, né? Quem não conhece Quimbanda, quem não conhece Tranca-Rua nunca ouviu falar de Quimbanda, quem conhece Quimbanda nunca ouviu falar de Tranca-Rua. Então, Exu Tranca-Rua é um Exu muito importante. Por quê? Porque é um Exu que usa a coroa, entendeu? Seu Tranca-Rua, ele desce em 7 linhagens diferentes. Vou citar algumas, viu? Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua de Imbaré, Tranca-Rua das Sete Encruzas, entendeu? Tranca-Rua do Fogo e assim vai. Ele é um Exu que desce em 7 linhagens diferentes. Então, é seu Tranca-Rua, é o Senhor dos Caminhos, né? É um Exu muito usado para abrir os caminhos. Então, ele é muito conhecido nos terreiros de Umbanda e Quimbanda, ok? Então, como eu disse, é muito bom para abrir ou fechar caminhos. Ok, pessoal? Então, vamos ao segundo. Exu Marabô. Claro, esse, Saravá, sem Marabô, é o Exu da minha casa. Marabô é um Exu que ele é administrador. Como assim administrador? Veja bem, Marabu é um Exu pesado na Quimbanda, né? Usam eles em rituais pesados. Não é um Exu muito de consulta, de estar descendo para estar falando com as pessoas. E ele é fiscalizador, fiscal do trabalho. Vamos lá, você fez um ebó mal feito e botou na encruzilhada. Então, o Marabu passando e observando, esse seu ebó não será aprovado, pessoal. Entendeu? Ele tem essa questão também com ele, né? De ser fiscal dos trabalhos, né? Então, tu deixa eu ter seu ponto riscado, seu ponto cantado, entendeu? Seu ponto cabalístico e assim vai. Vamos lá. Vamos lá. Exu Caveira, né? Quem é Exu Caveira, né? Bem, pessoal, como eu falei, como a Quimbanda tem 7 linhas, 7 falanges, 7 legiões, existem seus 7 supremos chefes. Então, vamos lá. Quem é Exu Caveira? Pessoal, Exu Caveira é um Exu relacionado ao cemitério, né? Como também pode ser chamado de Exu das Almas, né? Então você vê que vem muita linhagem dos Caveiras, Exu Caveira, Zé Caveira, João Caveira, Caveirinha, né? Então, Exu Coco Raspado, então, vamos lá. Por se tratar, como eu falei, que a Quimbanda tem 7 linhas, 7 balanças, 7 legião, então Exu Tata Caveira é o que manda nos Caveira. Como vamos lá, na linhagem dos Tranca-Ruas, você pode ver que tem uma Azuela que canta: ele é o Tata dando a sua gargalhada, quem tem fé em Tranca-Rua é só pedir que ele vai, tá vendo? Ele é o Tata. Ele é o chefe daquela linhagem, entendeu agora? Então vamos lá. Exu Giramundo. Também é um Exu usado nas quimbandas, né? E nas umbandas também, né? Ele também desce na falange de caboclos, né? E dizem aí até na falange dos mestres, mas eu não conheço essa falange não, pessoal, dos mestres não. Eu conheço ele como Exu, né? Então tem gente aí que cultua ele como caboclo viramundo, né? Mas a gente cultua ele aqui como Exu, ok? Então, é um Exu muito conhecido, muito reverenciado, muito louvado. Aí existe Exu Viramundo e Exu Giramundo. É a mesma entidade? Não, pessoal. É parecido, os outros até confundem, né? Mas seu ponto cabalístico, seu ponto escado, seu ponto cantado é diferente. E Viramundo, pessoal, é aquela ventania que vem quebrando tudo, que vocês chamam de tornado, né? Quando dá aquela ventania que vem quebrando tudo. E Giramundo é aquele que dá aquela ventania, né? E faz isso, entendeu? Então, é assim como eles são interpretados, ok? Então, vamos lá.
Exu Tronqueira, né? Exu Tronqueira é um Exu que raramente as pessoas conhecem, né? É um Exu que hoje em dia ele está sendo até pouco cultuado. É o Exu já da tronqueira, o Exu que protege a tronqueira. O que é tronqueira? Onde fica a casa de Exu, onde ficam os assentamentos, entendeu? Então, Exu Tronqueira é um Exu que ele, né, protege a tronqueira e etc. Usado em trabalho de muito de proteção, entendeu? Agora vamos lá. Exu Porteira, ou Exu Sete Porteiras. Já está dizendo a função, né? É o Exu que protege agora as porteiras. Então, nos toques de Exu, quando está tendo de quimbanda, sempre tem guardiões na porteira, né? Como o Exu também está fazendo a ronda na rua. Quando está tendo um toque dentro, pessoal, Exu, na maioria das vezes, ele está fazendo a ronda na rua, ele está fazendo um trabalho de rua, trabalho de segurança. Então, vamos lá, os Exus de quimbanda são demônios? Não. São do mal? Não. E por que se fazem mal com ele? Aí agora vamos entrar nessa questão, pessoal. Veja bem, eles não são demônios e não são do mal. Quimbanda é ancestralidade e guardião, como eu já expliquei. Agora vamos lá, você se preparou, está com axé, tem um certo conhecimento, então você agora tem um axé nas mãos. Você pode usar para o bem ou para o mal. É como você está na sua casa com a faca. Você está cortando uma verdura, você está cortando uma carne, você está cortando qualquer coisa, mas você pode usá-la para ferir alguém. Entendeu agora? Então é como eu falei, é uma via de mão dupla. Mas a maioria das pessoas que usam essas entidades para fazerem o mal em benefício próprio, pessoal, sempre no final dessa pessoa é triste. Porque existe a lei do retorno, né? E depois fazer um vídeo sobre lei do retorno e lei kármica, ok? Só estou dando um pouco de explicação. Porque veja bem, pessoal, não são feitiços numa pessoa por qualquer besteira, né? Isso você fica rindo às vezes, né? Não estou dizendo todos, né? As pessoas maldosas não são feitiços nas pessoas só para arrasar com a vida de alguém e ficar rindo da desgraça do outro, pessoal. Então veja bem, tem um ditado que Deus diz, fazer por ti que eu te ajudarei, entendeu? Então veja bem, o próprio livro Exu, para quem já assistiu, quem assistiu não, quem já possui esse livro, é 3.333 pontos de Exu. É um livro que fala sobre Exu. E no próprio livro diz assim, ó, todo o mal que tu fizeres contra teu semelhante voltará para ti mesmo pela lei do retorno. Quer dizer, nada mais, nada menos do que o julgamento dos seus próprios atos. Então, pessoal, é como eu disse, está mexendo com o bom jogando os outros para fazer o mal, isso não é correto, pessoal. Se alguém está fazendo mal a você, tentando lhe prejudicar com feitiço, peça justiça ao Orixá Xangô, ao Orixá Xangô, que é o Deus da justiça, procura um sacerdote, arrema uma malá, porque você fica nesse negócio, joga um feitiço nele, ele joga em você e fica esse negócio, pessoal. Então, vamos lá. Para falar a verdade, os Exus que fazem o mal, pessoal, são os quiumbas, entendeu agora? Essas entidades são chamadas de Exu pagão, o Exu rabo de encruza. Esse Exu, nem nome ele tem, tá? O nome Exu pagão. Então, esses realmente são inimigos dos seres humanos, entendeu agora? Então, nossos Exus da nossa casa aqui, da nossa casa de quimbanda, ou da casa de qualquer quimbandeiro, pode perguntar, eles são guardiões e eles já são para proteger essas outras entidades maléficas não se aproximar. Então, vamos lá agora, Pombagira, né? Sobre a entidade Pombagira. Laroeia, Mojubá, Pombagira, Saravá, toda a linhagem das Pombagiras, Samaria Padilha, Rainha da Espanha. A pergunta aqui, né? Se todas as pombagiras são ou foram prostitutas. Desculpa, pessoal, a pergunta é a pergunta que me fizeram, entendeu? Eu sei que o YouTube não permite que fala essas coisas, mas não estão falando, só estamos tirando a dúvida, né? Não, pessoal, nem todas as pombagiras foram mulher da vida. Maria Padilha mesmo, Maria Padilha foi rainha da Espanha, né? Foi rainha da Espanha, foi mulher até de Dom Pedro I, né? Então, não custa em hipótese alguma que Maria Padilha foi mulher da vida. E nem Maria Mulã. Maria Mulã também foi outra rainha, né? O qual ela casou-se com o rei Aputo, você sabe, naquele tempo de rei, a pessoa já era prometida a casar com aquela pessoa, mesmo contra a vontade. Então, ela não quis, né? Então, ela foge, não queria casar com esse rei, ela sempre agradava os pobres, né? E o rei não gostava. Aí, esse foi um dos motivos também dela não gostar mais ainda. Então, ela foge. Então o rei começa a mandar os soldados para perseguir ela. Então ela tira as roupas de fidalga e agora se veste de mulambo. Para quê? Porque se é um meio de se camuflar, entendeu? Porque os soldados vissem ela com aquela roupa de fidalga e identificaram na hora. Então, mulambo, a roupa mulambo foi um meio dela se camuflar, pessoal.
Então, né? Então existe várias, pombagira, padeira, mulambo, sete saias, né? Então essas são os chamados Exu Mulher, entendeu? Ela ajuda na vida amorosa, né? Na parte dos caminhos. Então, muitos trabalhos de amor para adoçamento, né? Para amarração, tudo são feitos com elas, porque o quê? Elas são as deusas do amor, né? Então, na maioria, pode ver, quando se agrada um Exu homem, um Exu macho, se agrada um Exu mulher. Por quê? Porque a balança se equilibra, né? Então, porque na maioria, quando chega em agosto, né, os filhos de santo cortam para seu Exu e sua pombagira, né? Então, para quê? Para dar o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entendeu? Então, pessoal, estou tirando algumas dúvidas, depois eu vou dar um vídeo explicativo assim, ó, sobre cada Exu, né? E falando a respeito a função como eles trabalham, em modalidades diferentes, né? Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Quem gostou das explicações, pessoal, dê o gostei, dê o joinha, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se puder. E como eu disse novamente, o sentido aqui não é agravar, nem ferir, nem humilhar ninguém. É tirar dúvida, né? Tirar dúvidas. Quem quiser uma consulta particular, pessoal, o número do meu celular está no canal do meu perfil, entendeu? Então fiquem na paz de Deus, na paz de Orumla, de Olodumare, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu Amuê é o povo de Fá, Saravá o povo da Quimbanda, Salve o povo da Jurema, e eu garanto, pessoal, mais vídeos explicativos virão. Ajudem o canal a crescer e tudo de bom. Muito axé para todos vocês, pessoal, e até a próxima. Muito axé.